Olá, alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos então para mais essa aula de Sociologia. Como a gente tem trabalhado nesse segundo bimestre, né, aí com os segundos anos, a questão do emprego, né, todo o conceito, a importância que ele passa a ter, né, a carga negativa que tinha essa palavra no passado, até mesmo pela escravidão, por umas visões, né, e concepções do trabalho como algo negativo, que era exploratório do indivíduo, né, a exploração da força de trabalho e tudo mais. A gente percebe que com o tempo na sociedade ele passa a ser um fator positivo, né, benéfico para a autoestima, o desenvolvimento do próprio homem e justamente essa ascensão dele, né, de sentir parte da sociedade, até porque ele colabora com a economia do seu país. Ele, de certa forma, consegue sobreviver tratando da sua família, garantindo a subsistência e também poder ter, vamos dizer assim, a liberdade de escolher, né? Não só a questão do poder de compra, mas fazer parte dessa sociedade de forma afirmativa, né? Então, o trabalho ele perpassa por várias conotações de sentidos. E aí, hoje, a gente está trabalhando um pouco a ideia da falta dele, a falta do trabalho, isso mesmo, a ideia do desemprego, né? O que o desemprego, de certa forma, ele provoca como consequência ao indivíduo, né? Tamanha a importância aí do emprego e do próprio trabalho dentro da sociedade. Então, para esta aula, alunos, eu trouxe aí, né, uma pesquisa através aí do IBGE, né, que é esse site que tem uma transparência e uma objetividade nas suas pesquisas, falando sobre a taxa de desemprego de jovens, né? Então vou ler rapidamente para que a gente possa ter algumas informações sobre o que iremos tratar aí ao longo dessa aula dessa semana, né? Então, analisando aqui a pesquisa do IBGE, né, se nota as seguintes questões, né? A taxa de desemprego entre jovens de 18 a 24 anos de idade brasileiros ficou em 27,1% no primeiro trimestre de 2020, bem acima da média geral de 2,2% do país, né, no período. Neste comportamento foi então verificado, né, nas 5 grandes regiões, com destaque para o Nordeste, onde a estimativa foi de 34,1% de desempregados nesta faixa etária, né, de 18 a 24 anos. Então a gente vê aí uma certa crescente nessa taxa de desemprego, né, por N fatores aí que a gente estudou já um pouco na aula passada, né? Quer seja na falta de qualificação, na questão mesmo de motivação, de currículo e questão econômica, uma série de coisas vai trazer esses fatores aí. Depois, os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, né? Contínua do PNAD, né? Continua. Divulgados hoje, 15, no caso na data, né? Pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou popularmente conhecido como IBGE, né? Que destaca a seguinte questão: o desemprego entre os jovens cresceu em relação ao último trimestre de 2019, quando a taxa era de 23,8%. Segundo a pesquisadora do IBGE, né, Adriana Beringui, o crescimento é esperado devido às dispensas de trabalhadores temporários, né? Então aqui ela enfoca e destaca essa questão, contratados para o período de final de ano, né? A maior parte dos temporários dispensados no início do ano são jovens, né? O que faz com que a queda, né, no nível então de ocupação seja maior nessa faixa. Ou seja, se os jovens mais têm esses empregos temporários, então é muito comum, eles arrumam emprego no final do ano por causa das altas estações aí, né, de temporada e tal, né? Só que quando acaba isso, eles são dispensados logo depois. Então, novamente, eles voltam a ficar desempregados, né? Por isso que essa faixa está sempre tendo esse fluxo de movimentos de emprego e desemprego. Outro lado da pesquisa que aponta também é que a taxa entre mulheres brasileiras ficou em 14,5% no primeiro trimestre deste ano, né? E 4,1 pontos percentuais acima da taxa observada entre os homens no mesmo período, né? Então se percebe aí que a taxa de desemprego feminino aqui está mais acentuada, ou seja, maior do que o dos homens. Os dados também mostram disparidades, ou seja, diferença entre as pessoas que se declaram sua cor, né? Para o IBGE. A taxa entre os brancos ficou entre 9,8%, bem abaixo das pessoas que se consideraram pardas, que era 14%, e as que se consideram pretas, né? No caso negras, que já é de 15,2%. Então aqui são dados importantes para a gente depois fazer aí uma certa análise sobre isso.
Para o contingente de pessoas, né, para a quantidade de pessoas com ensino médio incompleto, a taxa ficou em 20,4%, ou seja, uma taxa consideravelmente alta daqueles que ainda não têm o ensino médio completo. Superior, né, a verificada para os demais níveis de instrução. Aqueles com nível superior, ou seja, de ensino, né, ensino completo, registraram uma taxa apenas de 6%, 6,3%. Então, olha só, aqui demonstra que quem tem ensino médio incompleto tem uma certa dificuldade em arrumar emprego, e aquele que tem o curso superior já tem uma certa facilidade de encaixe, né, em cargos de trabalho. Nos estados, né, as maiores taxas, por exemplo, de desemprego, vai dizer aqui a pesquisa, no primeiro trimestre deste ano foram registradas na Bahia, que foi 18,7%, seguido de Amapá, que é 17,2%, depois Alagoas e Roraima, que é 16,5%. Já as menores ficaram onde? Né? As menores taxas de desemprego foi em Santa Catarina, que está com 5,7%, Mato Grosso do Sul, por sua vez, com 7,6%, e Paraná com 7,9%. É uma taxa já mínima, né, de desemprego. Então, isso está dizendo que o mercado lá está forte e grande parte das pessoas estão empregadas, né? Também é uma questão a ser pontuada aí, né? Então, na comparação com o último trimestre de 2019, a taxa de desemprego, então, cresceu em 12 locais, permanecendo estável nas outras 15 unidades da federação. Os estados com maiores altas foram Maranhão, né, com 3,9 pontos percentuais, né, chegando a 16,1% no primeiro trimestre. Alagoas, 2,9 pontos percentuais, chegando a 16,5%. E Rio Grande do Norte, de 2,7 pontos percentuais, chegando até 15,4%. Então, olha só que interessante, né? A gente vendo essa pesquisa, a gente pode compreender um pouco melhor quais são os biotipos de quem quase sempre se encontra nessa situação de desempregado, ou seja, precisando muitas das vezes do emprego, mas não encontra encaixe ou vaga por vários fatores, né? Quer seja por escolaridade, né? Ou não terminou o ensino médio ainda completo, né? Está incompleto, ou por questão mesmo de gênero, né? Ser mulher ou homem, e ainda a questão também de cor de pele, branco, pardo, negro. Então tem vários fatores aí, e muitas das vezes políticas públicas que às vezes não são afirmativas, né? Para que a empresa contrate. Às vezes a cobrança de impostos sobre essas empresas são tamanhas, são grandes, em que elas às vezes não abrem aí brecha para contratar mais funcionários, porque acho que vai ficar muito, a folha de pagamento em termos de imposto e taxação tributária vai ficar muito alta, né? Então a empresa fecha as portas ao invés de contratar, justamente por essa questão também de taxação tributária aí, né? Então são vários fatores, alunos, que a gente vai ver que levam e contribuem para o desemprego. E aí a gente vai pensar o quanto é importante o trabalho, a tal ponto que quando uma crise econômica assola uma sociedade, o primeiro fator que ocorre é desemprego em massa, né? Pessoas sendo demitidas, e isso vai afetar não só o indivíduo que foi demitido, mas a sua família e, sobretudo, a sociedade como um todo, né? Então, um pouco disso, alunos, que a gente vai trabalhar ainda nessa semana. Desde já agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.